Meus melhores cumprimentos a todos os que, mais uma vez, me dão esta imensa alegria e honra de nos reunirmos para a continuidade das nossas exposições, melhor dizer, dos nossos encontros nas claves notariais e registrais, que tem o apoio da Noregg do Paraná e da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Eu agradeço à professora Mariana Pozenato Martins e à professora Mônica Dalla Vecchia, presidente e coordenadora acadêmica da Noregg Paranaense, por esse importante apoio que me é muito honroso. Nós vamos continuar aqui na nossa exposição de hoje, tratando das fontes do direito notarial e registral. Estamos na 26ª exposição desta matéria. Mas antes de começarmos, eu gostaria de anunciar, com muita satisfação, que a UniÍtalo, Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, iniciará já na próxima semana, estou enganado, na primeira semana do mês de março, ou mais tardar, ali por volta do dia 11 ou 13, o curso de pós-graduação de Direito de Família e Sucessões, com a presença de alguns dos nossos acadêmicos, do corpo de professores. Lembraria aqui um nome, o doutor, estimado amigo, registrador, hoje, desembargador, José Luiz Germano, e aqui dos professores de São Paulo, nomes relevantes da Universidade Católica Paulistana, doutor Gilberto Jabur, a doutora Rosa Maria Neri, minha colega já aposentada na magistratura, a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, grande nome do direito de família aqui no estado de São Paulo, e muitos outros autores, José Roberto Leme Alves de Oliveira, Viviane Bertin Dourado, ou seja, realmente um curso muito bem articulado. Vamos ver os resultados, tanto que se realize. As inscrições estão abertas e eu gostaria que divulgassem, dando notícia desse evento importante para, eu penso, a reconstrução do direito de família em nossos dias. Bom, vamos tratar então de continuar aqui com o nosso tema das fontes do direito notarial e registral, como eu disse, 26ª exposição, e na sequência desse nosso capítulo sobre as fontes do direito notarial e registral, nós que nos vimos dedicando nas mais recentes exposições ao tema do costume, depois de defini-lo, temos dele um conceito, e de especificá-lo, ou seja, mostrando que há um costume em geral e há um costume jurídico, indicamos seus elementos essenciais, a saber, o uso e a convicção da obrigatoriedade da conduta, que é o objeto material do costume. Na explanação de hoje, nós veremos que, segundo alguns autores, haveria, além desses dois requisitos que nós apontamos como essenciais, o uso e a convicção da obrigatoriedade, outros requisitos que seriam exigíveis para que nós entendêssemos caracterizado o costume jurídico. Aqui vamos seguir as trilhas desse grande professor português, morto há 2 anos e pouco, Dr. José de Oliveira Ascensão, cuja obra é sempre muito recomendada. Eu aqui sigo particularmente para esta aula seu livro Direito, Introdução e Teoria Geral. Desse livro há mais de uma edição. A que eu tenho comigo é uma edição da editora Verbo de Lisboa, 4ª edição. Mas há edições feitas pela Fundação Calouste Gulbenkian que são menos dispendiosas, porque essa da Verbo é um pouquinho mais cara. Então eu recomendo muito esse livro, Direito, Introdução e Teoria Geral.
José de Oliveira Ascensão. Bom, as opiniões de Oliveira Ascensão, nesse passo eu adiro inteiramente, diz ele que seriam 4 os pretensos requisitos do costume jurídico. Pretensos, não são verdadeiros requisitos. Quais são? A consagração legal do costume, ou seja, a sua recolhida em lei, a imposição da prática objeto do costume, né, da conduta objeto do costume, pelo poder público, a racionalidade do costume e sua espontaneidade. Já vimos na exposição da semana passada que uma das correntes teóricas acerca do costume jurídico o tem na conta de uma espécie de petição para que se reconheça pelo poder público, ou seja, as pessoas passam a usar alguma coisa reiteradamente, ou seja, dão a base material daquilo que é o costume, como uma forma de dizer ao poder público, olha, legislem no sentido daquilo que nós estamos a fazer. Também na exposição anterior, nós lembramos que essa é uma concepção que foi adotada pelo Código de Direito Canônico de 1917, ou seja, o código anterior ao vigente. E ali se indica que o costume só adquiriria força de lei em virtude do consentimento da autoridade. Mas observou bem, a propósito, Oliveira Ascensão, que o acolhimento dessa tese redundaria em que, no fim e ao cabo, ao encerrar-se as coisas, ao encerrarem-se as coisas com rigor, que seria só a lei e não o costume a fonte do direito. No fundo, se essa petição era dirigida a que se fizesse a lei. Na hora que se tivesse a lei pronta, aqui está o costume. Não está o costume, está a lei. Então, a lei é que prevaleceria. Na mesma linha, exigir para reconhecer o costume jurídico, sua imposição pelo poder público, ou em outras palavras, a ideia de a coercibilidade ser essencial ao direito, ou seja, não haveria outro direito que não fosse o coercível, de imposição compulsória, deslocaria novamente para a lei, ou para a execução da lei, a fonte do direito. Então já não haveria motivo para falar em costume, seria a mesma lei ou o poder político a verdadeira fonte do direito. O terceiro pretenso requisito da exigência de racionalidade do costume não é diversa da mesma exigência quanto às leis. Ou seja, também as leis devem ser racionais. No ensinamento de José Oliveira Ascensão, ele diz tem uma passagem que ele diz o seguinte: o costume tem de ser conforme ao direito natural. Mas isso, diz assim, diz respeito a todo elemento da ordem jurídica. Não pode haver nenhum elemento da ordem jurídica que seja contrastante com o direito natural. Portanto, falar em racionalidade aqui não teria sentido para dizer respeito só ao costume. Não é requisito do costume, que é um requisito especial do costume, que é um requisito de todos os elementos da ordem jurídica. Assim, a racionalidade, nesse sentido apontado por José de Oliveira Ascensão, não é uma característica particular do costume, senão que é um momento de tudo o que é jurídico. Também a lei deve ter racionalidade. Por isso, diz ele, até mesmo aceitando o que há de verdadeiro na racionalidade, não se encontra aí um novo requisito do costume. A esse propósito, eu queria aqui ler-lhes uma passagem desse grande pensador da velha Idade Média, da alta medieval, que foi Santo Isidoro de Sevilha. Isidoro de Sevilha nasceu por volta de 560 e morreu em 636. E deixou-nos, provavelmente, aquilo que constitui a primeira enciclopédia já escrita, chamadas Etimologias. E nas Etimologias, ele diz o seguinte, tenho aqui o texto. Diz ele, direito é um nome genérico. Lei é um aspecto concreto do direito. Então, direito é um nome genérico. Lei é um aspecto concreto do direito.
Chama-se direito, prossegue ele, porque é justo. E ele diz, todo direito está integrado por leis e costumes. Lei, diz ele, é uma disposição escrita. Costume, diz diversamente, é uma prática abonada pela antiguidade. É dizer, vem a ser uma lei não escrita. É assim que ele diz. Costume é uma espécie de lei não escrita. Lei, diz ele, deriva de lei, de ler, porque já está redigida. Lei, segundo ele entende, deriva de ler porque está redigida. O costume, em vez disso, é uma prática de larga tradição, de repetição, e referida unicamente aos usos. O costume é uma espécie, diz ele, de direito instituído pela prática e utilizado como lei quando a lei não existe. Portanto, nós vemos aqui que não importa que uma norma tenha sua base na escritura ou só na razão, já que a razão o que abona qualquer forma de lei, qualquer sorte de ditame jurídico. Por último, a espontaneidade também é um dos pretensos requisitos do costume. Tampouco é requisito dele. Na medida em que a espontaneidade está abrangida pela convicção de obrigatoriedade. Se há um requisito essencial de estar alguém convicto da obrigatoriedade do costume, não tem sentido falar de espontaneidade. A espontaneidade já está incluída nessa convicção. É certo que o costume surge sem imposição do poder. E, nesse sentido, poderia falar-se em algo próximo, algo acercado da espontaneidade. Mas o costume surge como uma necessidade moral e não como algo necessário segundo a natureza. Nós temos um costume, sabemos que é uma necessidade de natureza moral, um dever ser, e não algo que diz respeito ao ser. Ou seja, eu faço isso porque estou habituado a fazer. Eu faço fila porque isso é um hábito, não é uma norma imposta pela natureza diretamente. Então, Oliveira Ascensão concluía a respeito disso, dizendo com muita perspicácia que se uma prática resulta de mera imposição, nela não há ainda convicção de obrigatoriedade e não há, portanto, costume. Simplesmente é um cumprimento de uma ordem. Muito bem. Na próxima semana, nós vamos continuar nesse tema e nós vamos examinar a relação entre lei e costumes. É um tema muito interessante para verificar como se relacionam esses dois institutos jurídicos. Por agora, renovando meus cumprimentos e agradecimentos à NOREG do Paraná e à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, a dizer, aos meus confrades e confreiras dessa academia. Eu agradeço àqueles que participaram dessa nossa explanação e apenas lembro que tive a alegria de encontrar alguns dos nossos acadêmicos recentemente lá em Curitiba. Eu estive nos dias 3 e 4 em Curitiba. Estive lá para a posse como vice-presidente do Tribunal de Justiça, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, de meu amigo Fábio Della Vecchia. Tive a ocasião de encontrar o estimado amigo Fidelis, jantei com José Luiz Germano, que é sempre uma alegria, com a Cris, estive com a professora Mariana Podenato Martins, com a professora Mônica Della Vecchia, com grandes nomes também aqui da nossa academia. Muito obrigado a todos, então, e nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem.